No dia 30 de junho de 2025, uma transmissão ao vivo começou como qualquer outra, mas terminou de um jeito que ninguém estava preparado. Um repórter entrou ao vivo direto de um rio no Brasil, um lugar aparentemente comum, mas que escondia algo logo abaixo da superfície. Um dia antes, um grupo de adolescentes entrou na água, rindo, brincando, sem medo, até que, em segundos, uma delas simplesmente sumiu. Raíssa, 13 anos, afundou e nunca mais voltou. Sem gritos prolongados, sem chance de reação, só o silêncio e a água fechando por cima dela. Horas de busca, mergulhadores vasculhando o fundo escuro. Nada. Como se o rio tivesse engolido ela. No dia seguinte, o repórter decidiu entrar na água, ao vivo. Ele queria mostrar o perigo, mostrar como aquilo podia acontecer. Mas o que ele encontrou não era para ser mostrado para ninguém. Ele foi entrando devagar, sentindo o fundo com os pés, explicando como o chão simplesmente desaparecia, como um abismo invisível. Até que aqui é de boa, mas só que é uma descida. Aqui onde ela se afogou, gente, é uma descida. Pra você ver aqui, ó, o tanto que eu passei aqui, daqui dá mais ou menos uns 2,5 metros. Ó, e quanto mais você anda, ó a diferença aqui já onde eu estou agora, ó. Então, pessoal, e ainda tem a correnteza. Olha, ó, um passinho para frente, a água já está praticamente me cobrindo. Então, o risco aqui é muito grande, é muito grande. E então, ele para. O pé dele encosta em algo. Não era pedra, não era madeira. Era macio, pesado, errado. Por um segundo, ele ficou imóvel, porque no fundo, ele já sabia. Mas a água não deixava ver, só sentir. E às vezes, sentir é muito pior. Ele não voltou para conferir, nem tentou, porque algumas coisas você simplesmente não quer confirmar. Ele saiu da água na mesma hora, visivelmente abalado. Minutos depois, mergulhadores voltaram ao ponto exato e encontraram ela, exatamente onde o pé dele tocou. O corpo já sem vida. Parado, no fundo, como se estivesse esperando. O laudo disse acidente, mas quem assistiu sabe que aquilo parecia muito mais do que isso. Agora, o que você vai ouvir é ainda pior, porque isso aqui não foi acidente. Um homem viveu por anos com um segredo enterrado, literalmente. Lawrence Krauss, 53 anos. Os pais dele desapareceram, sem deixar rastro. E a explicação? Eles foram embora. Simples assim. E o mais assustador, ninguém desconfiou. Por anos, ele cortava a grama da casa deles, pegava as cartas, mantinha tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Como se eles ainda estivessem ali. Mas eles estavam. Só que enterrados no quintal. E quando a polícia finalmente descobriu, veio a parte mais perturbadora de todas. Ele quis falar, ao vivo, sem advogado, sem medo. Durante a entrevista, ele confessou tudo, com uma calma assustadora. Eu enterrei eles. E quando perguntaram se eles sabiam, a resposta foi pior do que qualquer imaginação. Sabiam. Eles sabiam que estavam morrendo. E sabiam quem estava fazendo aquilo. O próprio filho. Sem pressa, sem desespero. Frio. Calculado. E o motivo? Eu fiz um favor para eles. Enquanto isso, os vizinhos lembravam de um casal tranquilo, que cuidava do jardim, ouvia música, viviam. Eles não estavam sofrendo, até ele decidir que estavam. E naquele momento, ao vivo, milhares de pessoas perceberam uma coisa. O verdadeiro perigo nem sempre vem de estranhos. Às vezes, ele mora com você. Antes de continuar, se inscreva no Fatuzilla e deixe o like, porque quanto mais você assiste, mais histórias como essas chegam até você. Agora imagina, tá assistindo um jogo, tranquilo,
distraído, e de repente, vê alguém morrer na sua frente. Uma arena lotada, mais de 8.000 pessoas, gente gritando, torcendo, vibrando, e milhões assistindo de casa. Tudo parecia normal, até deixar de ser. O jogador Adam Johnson avança no gelo, rápido, focado. Ele vê o gol, ele vai para cima, mas no meio do caminho, um choque. Corpos se batem, um jogador é lançado no ar, sem controle. E aí, acontece. A lâmina do patins passa direto no pescoço do Adam. Não foi um corte pequeno, foi profundo, violento, instantâneo. Por um segundo, ninguém reage, até o sangue aparecer. E quando aparece, não para. O gelo branco fica vermelho. Gente gritando, jogadores desesperados, e ele tentando ficar de pé, mas o corpo já estava falhando. Os médicos entram correndo, tentando estancar, pressionando, fazendo o impossível. Mas tem coisas que simplesmente não dá tempo. Ele é levado às pressas, cirurgia imediata, e mesmo assim, não sobrevive. Tudo isso ao vivo. Investigaram, perguntaram, suspeitaram, mas no final foi um acidente. Um erro de segundos que custou uma vida inteira. Depois disso, um detalhe mudou tudo. Protetores de pescoço viraram obrigatórios, mas para ele já era tarde demais. TVN, uma das maiores redes de televisão do Chile, estava exibindo o episódio mais recente de um programa chamado KI7. Era um game show ao vivo, onde equipes competiam em diversos desafios para chegar ao topo. E o episódio daquele fim de semana parecia que não seria diferente de nenhum outro. Mas tudo tomou um rumo perturbador por volta da metade do programa, quando o apresentador interrompeu os competidores aparentemente do nada e disse para que eles parassem. No entanto, o motivo dessa interrupção não tinha nada a ver com o programa em si. O apresentador começou a falar sobre o avião C-212 da Força Aérea Chilena, que havia decolado do Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez mais cedo naquele dia, por volta das 2 da tarde. Ele estava a caminho do aeroporto Robinson Crusoe, localizado a centenas de quilômetros da costa do Chile. A bordo estava uma equipe completa de TV da emissora, incluindo 2 apresentadores renomados, Felipe Camiroaga e Roberto Brussi. Eles estavam indo até a ilha Robinson Crusoe para fazer uma reportagem sobre a reconstrução após o terremoto de 2010. O voo começou sem nenhum problema. Infelizmente, ao se aproximarem da pista, o vento ficou extremamente forte, tornando impossível o pouso. Porém, na terceira tentativa, testemunhas viram o avião perder altitude muito mais rápido do que o esperado e cair no oceano a apenas cerca de 1 quilômetro da ilha. Quando as equipes de resgate chegaram ao local do acidente, já era tarde demais. Todas as 21 pessoas a bordo do avião C-212 haviam morrido. Mas embora os investigadores inicialmente acreditassem que todas as mortes tinham sido causadas pelo impacto da queda, a realidade se mostrou muito mais sombria. Enquanto vasculhavam os destroços, eles encontraram imagens gravadas por um dos cinegrafistas que capturavam o interior da aeronave pouco antes do impacto. As imagens mostravam os passageiros presos aos seus assentos, completamente inconscientes do que estava prestes a acontecer. Mas a descoberta mais perturbadora veio depois, quando os investigadores encontraram um cartão de memória dentro de uma garrafa de água vazia, flutuando próximo ao local do acidente. Esse cartão continha centenas de imagens. No entanto, ao analisarem essas fotos, descobriram algo assustador. 2 delas haviam sido tiradas após o acidente, incluindo uma que mostrava a janela do avião já coberta pela água. Essas imagens mudaram completamente a perspectiva do acidente. Elas indicavam que vários passageiros, incluindo o cinegrafista que tirou as fotos e preservou o cartão dentro da garrafa, provavelmente sobreviveram ao impacto inicial. Infelizmente, eles ficaram presos dentro de um avião que afundava rapidamente, sem qualquer possibilidade de escapar, forçados a assistir enquanto a água invadia a aeronave, até que não restasse mais ar para respirar. As Niagara Falls são amplamente consideradas uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo. No entanto,
Embora a superfície seja inegavelmente bela, as profundezas sob as quedas escondem uma história perturbadora de muitas pessoas que perderam suas vidas nas correntes. Um desses incidentes foi capturado ao vivo na televisão no dia 30 de maio de 1985, quando o repórter Phil Kavitz apresentava um segmento sobre imóveis em frente às cataratas. De repente, ao fundo, a câmera capturou um homem sendo arrastado pela correnteza atrás de Phil. A força da água o levou até a borda das quedas, antes de lançá-lo em uma queda de mais de 50 metros. E embora algumas poucas pessoas tenham sobrevivido a uma queda nas Niagara Falls, ele não foi uma delas. O terreno traiçoeiro na base das quedas também dificultou a recuperação de seu corpo. Quando finalmente foi encontrado, os investigadores identificaram o homem como Robert Arends, de 56 anos, e concluíram que o ato havia sido intencional. No entanto, Robert foi apenas uma das mais de 5.000 pessoas cujos corpos foram recuperados na base das cataratas nos últimos 175 anos. Muitas dessas mortes foram intencionais, mas muitas outras não. E, infelizmente, sobreviver a uma queda nas Niagara Falls é praticamente impossível. Se inscreva no Fatuzilla e deixe o like, porque quanto mais você assiste, mais histórias como essas chegam até você.